Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje eu estou aqui com a Aline Maia. Oiê! Oiê! Sim, gente, se vocês estiverem ouvindo esse episódio, saiba que a gente também está no canal YouTube Wonder Brasil. Então você pode ver o nosso rostinho, o nosso cabelo, né, o nosso lookzinho. E também em todos os agregadores de podcast, porque o Caso Bizarro são 2 episódios semanais. Toda segunda-feira em qualquer agregador ou no canal do YouTube Wonder Brasil, né? E nas quartas-feiras, sempre exclusivamente no aplicativo Amazon Music. E eu tenho um recadinho muito especial também hoje, gente. Você quer ouvir os seus podcasts favoritos sem comerciais? Conheça o Amazon Music Unlimited. O Amazon Music tá oferecendo 5 meses grátis de assinatura para você ouvir suas músicas e podcasts sem anúncios. E para acessar a promoção é só entrar lá em amazonmusic.com.br e aproveitar. E a promoção é por tempo limitado, então até o dia 21 de julho desse ano, 2024, e apenas para novos clientes. Aplicam-se termos e condições. E bom, vamos agora começar. Bora começar, tô muito animada. Tô muito. Depois eu vou perguntar também, vou pedir pra você falar sobre os seus jobs, sobre a sua vida. Mas, gente, provavelmente vocês já viram algum vídeo dessa mulher por aí, tá? Porque ela simplesmente descobriu que tá num seriado, né? Óbvio, eu tô revelando toda a verdade, né, pras pessoas. E você tá sendo perseguida, né? Sim, tô sendo perseguida pelos produtores, pelos roteiristas do seriado da minha vida. A quem interessa derrubar a Aline Maia. Exatamente. É o que a gente vai tentar descobrir hoje. Mas antes, a gente precisa chamar aqui uma vinheta, porque a gente vai começar o Jornal Bizarro. Invasor entra em casa nos Estados Unidos, faz faxina e vai embora sem roubar nada. Quem me dera. Nossa, que delícia. Tipo de pessoa esse tipo casa. de crime a gente gostaria que tivesse acontecendo mais. Toda vez que tem uma coisa tipo, invade casa nos Estados Unidos, normal. Mais um dia comum acontece, né? Mais uma notícia qualquer. Caso curioso aconteceu em Marlborough, em Massachusetts. Uma pessoa invadiu uma casa, ela fez uma faxina completa e foi embora sem levar nada. O morador Nate Roman, de 44 anos, disse ao jornal Boston Globe que em 15 de maio, ao voltar para casa, ele notou que ela estava limpa, com as camas feitas, os tapetes aspirados e os banheiros limpos. Ele estranhou a situação e chamou a polícia. Eu não chamaria, mas enfim. Chamaria. Né? No final deve ter sido a avó dele, a mãe dele. Nossa, sim, eu claramente achei que seria minha mãe. Que podre isso, deixa eu ir lá limpar essa casa. O Roman afirmou que tinha esquecido a porta aberta e ele suspeita que um serviço de limpeza tenha entrado na sua casa por engano. É possível, também eu ia considerar isso, né? Eu, assim, nós que somos latinas, né? Nós que vivemos aqui no Brasil, eu também ia achar que ia ser minha mãe, minha avó, sabe? Tipo, se alguém da minha família entrou na minha casa. Pode ser um fetiche, alguém, tipo, entrar numa casa de um desconhecido e fazer uma faxina. É provável, provável, nunca se sabe. Tudo pode acontecer. A gente podia lançar um aplicativo, sabe? Fetiche pra conectar quem tem fetiche em faxina. Quem tem fetiche em faxina e quem tem fetiche em ser faxinado. É isso, eu tenho fetiche em ser faxinado. Eu também, eu tô nesse lado. Lá em casa. E aí a gente dá o match com a pessoa, passa o endereço e você sai, porque tem que ser uma coisa misteriosa. Isso. Tipo, você é amanhã às 2 da tarde. Você sai, quando você volta. Gente, limpa a sua casa pra você. É isso. Nossa, eu tenho muito fetiche nisso, gente. Eu não chamaria a polícia, eu ia deixar um recadinho e falar, vem de novo. Toda quarta às 3. Adoro. Ai, gente, melhor fetiche. Bom, acho que temos poucas coisas a ser faladas sobre essa notícia, né? A não sei que é o sonho. Seria o sonho, E assim, tá bom, vamos pensar aqui que não foi uma empresa de limpeza. Então, de fato, alguém entrou na sua casa. Aí pra mim, já entra uma outra questão aqui. Será que a pessoa achou ela porca? Tipo assim, eu ia ficar meio mal. Tipo assim, será que a pessoa entrou na minha casa e limpou porque ela me achou porca? Cara, mas... Tipo, será que eu não tenho também que deixar a casa limpa pro ladrão?
Entendeu? Pro invasor. Tipo assim, que mico! Imagina a pessoa foi lá te roubar e falou, Exato, meu Deus, tá falou assim, precisando gente, muito de uma que chiqueiro é esse? Meu Deus, a pessoa tirou assim? uma foto, mandou assim, olha isso aqui, eu querendo, tipo, tirar alguma coisa dessa merda. A minha avó, toda vez que ela vai na minha casa, ela fica meio assim, eu considero minha casa limpa, organizada. Eu sou uma pessoa organizada, tudo no lugar. Mas ela sempre acha, tipo assim, uma sujeirinha que eu não vejo. E aí, quando eu bobeio, tipo assim, vou no banheiro, eu saio, ela tá com um paninho, assim, na geladeira. A minha avó muito arquitetaria um plano, finge que foi um assaltante pra poder ir lá limpar minha casa. Não ironicamente, eu juro por Deus. Gente, eu já imaginei sua avó, assim, com a máscara, sabe? Invadindo sua casa, assim. Tipo, ela e sabe passando um paninho na geladeira. Ela sabe quando eu não vou estar. Então ela vai. Ela vai lá limpa. Ela vai lá. Ufa. Mas eu acho que falta um pouco dessa autoestima também, da gente sentir que a nossa casa, tipo assim, a nossa casa seria invadida, sabe? Será que a nossa casa tá preparada pra ser invadida? Eu acho que falta um pouco a gente ter esse olhar também, sabe? A gente precisa se mancar diariamente. A gente precisa se mancar. Pensar. Será que diária, às 9h15 da manhã, eu diria, todos oração os dias. todos os dias, 9h15, para se mancar. Gente, aquele meme de oração às 22 horas, eu tô apaixonada por aquilo. Eu acho que a gente pode lançar uma oração 22 horas pra invadir a casa de alguém e faxinar. Sim, fazer uma faxina. Né? Acho que pode ser uma corrente do bem, Tem aquela né? influenciadora que vai na casa das pessoas e limpa? Tem, é verdade. Eu não sei o nome, fosse mas... só ela. Ela olhou de longe e falou, caraca, vou lá isso. limpar a casa dessa pessoa. E foi lá e limpou a casa do cara, ela né? precisava de ajuda. Às vezes ela queria só gravar uns vídeos e, tipo assim, aproveitou o cara saiu. Não tinha mais casa Não tinha pra ela. mais casa. Esse cara vive no lixão, entendeu? Eu vou entrar lá eu vou entrar nessa merda. Vai que foi um amigo também, que foi na casa dele um dia e falou, nossa. Que isso. Eu ficaria com vergonha, sinceramente. Eu acho assim, é o tipo de crime que eu preciso que seja solucionado, sabe? Eu preciso só pra entender, tipo assim, quem é que fez isso? Tipo, a gente tem imagens, sabe? Trazer essa pessoa que produtos ela usou? Será que ela usou produtos melhores que os que a gente usa? Dela? Será que ela usou da Exato. casa? Acho que tem tantas questões. Tipo, detergente diminuiu da sua casa, o sabão em pó. Ou ela trouxe o próprio kit de faxina dela pra poder fazer a faxina. Que é um cuidado, né? Do invasor. Sim. É um cuidado. Então. Mas é isso, acho que podemos encerrar o Jornal Bizarro. E vamos agora para os casos. O nosso primeiro caso é terror em Barcelona. Vamos lá. Oi, Mabê e Aline, tudo bem? Eu sou a Érica. O ano era 2017 e uma amiga da faculdade, que vamos chamar de Zeza, estava vindo pra Europa passear. Então, bora chamar de Zeza. Ela ia pra Barcelona, onde duas outras amigas, a Maura e a Lourdes, nomes fictícios, também da faculdade, moravam. Nossa, escolheu o nome de idosa. Ficou Zeza, Maura, Lourdes. Parece que é minhas três amigas de 195 uma reunião anos. da terceira idade em Barcelona. Ai, é isso. Combinamos, então, que iria encontrá-las lá pra passar uns dias, né? Mas sabe aquele fogo no cu momentâneo? Quando você tá combinando um rolê e na hora de finalmente ir o fogo desaparece, você cai na real e se pergunta: tenho nem 6 anos, como vim parar aqui? Mas eu não entendi, peraí, ela mora em Barcelona, aparentemente alguém foi visitar ela, é isso? Ela tava… Pera. Uma amiga da faculdade foi pra Barcelona. Ela ia encontrar com ela em Barcelona. Ela ia encontrar em Barcelona com essas 3 amigas. Ah, tá. Mas ela mora na Europa. Agora eu não sei se ela mora… Em Barcelona. Em Barcelona. Tá, beleza. Mas acho que não. Dias antes da viagem, a Zeza, que tinha reservado comigo a hospedagem num hostel, então, tipo, ela não morava em Barcelona. Sim, ela ia encontrar com a Zeza. Tá. E a Zeza, que também não morava em Barcelona, reservou junto com a gata aqui que tá contando a história, a hospedagem num hostel. Pra 2 senhoras ficar em hostel, não sabia? Exatamente. Nessa idade, mas ainda toparem ficar em hostel. Num quarto compartilhado, que daí ela conta que eu só aceitei porque, né, a Zeza ia estar comigo. Só que a Zeza, uns dias antes da viagem, ela decidiu que ela não ia mais ficar lá. Que ela ia se hospedar na casa da Lourdes. Ah, falsa. E não tinha como eu ficar na casa de nenhuma delas por falta de espaço. Então eu já fiquei bem puta, porque né, sacanagem. Sim. Engraçado. A Zeza ela tinha que repensar as amizades. Eu acho que ela ia ficar muito brava. Eu acho assim, brava. É um péssimo começo de rolê. Não, e assim, por que você vai deixar sua amiga sozinha? Sim, cara. Porque assim, se você sabe que não tem espaço pras duas na casa das amigas, por que você vai deixar ela não tem sozinha? espaço de verdade? Claro que tem, claro sempre que tem. Aquela, qual o nome enfia dela? a Lourdes, da Zeza? A Maura. Maura, suas amigas te odeiam, minha filha.
menina. Encontrei outra. Não, pera, você tá falando de qual? Tô falando da que ficou abandonada no rosto. Não, essa é a Érica. Érica, suas amigas te odeiam, minha filha. Todos os sinais. Eu achei. Não, mas é que, assim, pra defender as amigas. Não tem como Não, todas são amigas. Não, porque eu achei que elas eram amigas da Zeza. E daí eu falava, se é amigas da Zeza, não precisa. Pois é. Mas são todas amigas. Já começou perdão. errado. E aí, basicamente, eu vou recapitular, porque eu acho que já falei tanto que o povo já ficou louco. Mas vamos lá. A gente tem a Érica que tá contando a história. E a Érica e a Zeza reservaram um quartinho num hostel, um quartinho compartilhado no hostel em Barcelona pra encontrar outras duas amigas. Chegou uns dias antes, a Zeza falou: na verdade eu vou ficar com uma amiga, beijo. E a Érica, né, ia ter que ficar sozinha no quarto compartilhado. Isso. E ela falou: cogitei cancelar minha passagem de trem, mas a tarifa que eu havia comprado não era reembolsável. Então ia perder o dinheiro. Perder 80 euros ou ir a uma viagem que já estava anunciando ser um desastre, decidi pela segunda opção. Eu também iria. Mas eu iria e tentaria, tipo, fazer uma viagem meio sozinha. Meio sozinha, né? Ou me divertiria com elas sabendo que elas me odeiam e tudo bem. Tá. Mas calma que ainda tem muita coisa. E finalmente a Zeza decidiu ficar no hostel comigo. Ou seja, não serviu pra nada. Foi só pra criar aquele climinha, porque no fim a Zeza ficou no hostel com ela. Então, no dia marcado, peguei meu belo TGV, que é o trem de alta velocidade, partindo da França. Então a gata morava na França, tá. em direção a Barcelona. Após meia hora de viagem, eu já convencida que vai ser legal, vai ser uns dias Vicky Cristina Barcelona. Que mal vai ter? Uma voz feminina anunciou no alto-falante que o trem estava com um problema e que andaria em velocidade reduzida. A viagem, que era para durar 5 horas, durou 8. Te entendo, amiga, eu não havia mobilidade. Não tem só assim, quando tá em velocidade reduzida. Sério, pelo amor de Deus. Cara, mas assim, se reparar, ela recebeu alguns sinais de que não ia ser uma... Muitos sinais eu diria que alguns sinais. Porque só esse sustinho de... Amiga, não vou ficar com você. Depois já um sustinho de... brincadeira, você. Brincadeira. Sou brincalhona assim mesmo. kkk, o trem vai parar. Sim. Bom, aí ela mandou aqui: o arrependimento sorrateiramente rindo de mim. Cheguei em Barcelona perto da meia-noite, exausta, fodida da vida. E fui direto dormir sozinha, porque a Zeza resolveu passar a noite com a Lourdes e a Val. Meu Deus. Mas claramente as outras três eram bem mais próximas ela chegou, e ela chegou mais tarde. Então a Zeza também não precisava ficar sozinha lá no hostel. Vou passar esse pano pra Zeza. Você tá passando muito pano pra Zeza. Eu tô passando. Gente, será que é uma B? Será que eu sou a Zeza dos meus amigos? Não. Será que ela que abandonou a amiga no hostel? Eu sou muito parceira disso, eu nunca abandonaria uma pessoa no hostel. Eu também, jamais. Eu levo a sério. Mas ela mandou aqui até aí tudo bem. No dia seguinte, nos encontramos, turistamos muito. E eu que estava super acostumada a andar e amo, fiquei com o pé todo estourado de bolhas e feridas. Então, né, andaram pra caramba. Foi com Deus. E foi no próximo dia que a coisa desandou. Mais e muito. Como eu estava com o pé estragado, deixei meu tênis na casa da Lourdes. Coloquei minha chinelinha e partimos novamente para desbravar a região mais central e antiga. Nesse dia, a Maura ia nos acompanhar até uma parte da tarde, porque ela tinha que trabalhar. Fomos então no mercado da Boqueria, andamos pelas ruelas, parei e tirei uma foto de um grafite de um corvo às 3h39 da tarde. Ela tava começando a ficar muito específica, eu tô com medo de como que a história vai andar. Descemos as Ramblas, que é uma rua meio de pedestre, cheia de gente e de comércio até o fim, e fomos em direção à praia da Barceloneta. Ao chegar lá, a Maura se despediu, pegou uma bike e voltou para as Ramblas, onde ela trabalhava. Menos de 15 minutos depois, já instaladas na areia quente, de frente para o mar, e rodeada de pessoas, peitos e pirocas tomando sol, meu telefone tocou. Era a Maura dizendo que algo tinha acontecido. Tinha muita gente machucada e chorando, tinha sangue e ela não estava entendendo o que era, mas parecia sério. Vários helicópteros começaram a sobrevoar o céu. A Maura me ligou novamente. Parecia que tinha sido um atentado e que nós deveríamos voltar para um lugar seguro. Meu Deus. Entrei em completo pânico. Comecei a pegar minhas coisas para ir embora, enquanto a Zeza e a Lourdes estavam pleníssimas de topless, zero preocupadas.
elas decidiram ficar ali. ataque. Gente, como Socorro. assim, sabe? E elas de topless. E elas lá de topless. Você vive uma vez. Não, gente, pelo amor. Iam ficar ali mesmo, afinal, praia aberta era o lugar ideal pra se abrigar de um atentado. A única coisa que eu conseguia pensar era, cara, esse monte de gente pelada, pelo amor de Deus, terrorista não gosta de gente pelada. Meu Deus, foi isso que ela pensou, tipo, acho que é a última coisa que ele vai assim, em preocupar. defesa dela e das amigas, é uma coisa de, tá, mas você vai fazer o quê? Você vai pra onde? Não, mas não vai ficar numa praia, né? Pelada. Tipo... Pelada na praia. É porque geralmente, quando falam, né, desses ataques, assim, geralmente, até pra... Você não sabe se acabou, né? Se vai continuar, se vai parar em outros lugares. Então, por isso que eles... acabam falando que quando tá em algum momento, assim, que tá rolando algum atentado, algum ataque, alguma coisa, pra você se recolher, né? Claro que às vezes tá longe da sua casa, mas tipo, sei lá, entrar num lugar com muitas pessoas, mas tentar se esconder, não ficar, tipo, à Lugares vista, abertos, assim. né? Lugares abertos. Não, Tipo, uma decisão praia não é a inteligente. melhor decisão. Eu sou extremamente paranoica. Provavelmente na hora dessa ligação eu ia estar pegando todas as minhas coisas e entrando em qualquer lugar. Total. E eu nunca jamais entraria no ficaria. hostel, porque acho que o hostel é o lugar Jamais. menos seguro, assim, com todo respeito ao hostel. Se eu mas... fosse fazer um atentado, eu iria em um Tipo hostel, assim, eu sabe, eu Eu super... tentaria ir pro apartamento de uma delas, tipo a Maura. Exato, Sei lá, alguma um coisa lugar assim. privado. É. Mas- E ela fala assim, ó, saí correndo da praia, parecia um filme de guerra. Helicópteros em todo o campo, caminhão do exército, tanques de guerra. Pessoas Meu desesperadas Deus. correndo. Acho que é porque também virou um negócio que ninguém sabe o que tá acontecendo e todo mundo entra num pânico, um sabe? pânico generalizado. Um passando por cima do outro, na esperança de pegar um táxi, os ônibus lotados. Eu com menos de 10% de bateria no celular e as bonitas castetas de fora tomando sol. Elas continuaram Elas lá continuaram. tomando sol. Uhum. Foi desesperador. Comecei a receber 1000 mensagens de família e amigos preocupados comigo. Meu marido tentando me ajudar pelo telefone a achar um ônibus, porque a internet não funcionava mais. E aí, minha bateria me deixou na mão. Foram mais de 2 horas para finalmente conseguir entrar num ônibus que me deixaria razoavelmente perto do meu hostel. Todos os metrôs fechados. Cara, mas que foda, né? Gente. É porque nessas horas acho que eles têm medo de atentado no metrô, não sei. Enfim. Não sei. Ao chegar no hostel, quase 3 horas depois, a porta estava trancada. Toquei a campainha, tive que me identificar e o recepcionista segurava uma lista com o nome de todos os hóspedes, ó, tá vendo? Então, Não, mas bom, deve que ter o hostel sido tomou uma algum medida tipo de... segurança. Deve ter, tipo, eles... ali na cidade, eles devem ter... Existe protocolo, né? Que a gente... protocolo. Ainda bem, a gente não é acostumado a isso, porque a gente não vive muito isso no Brasil. Mas em lugares assim, tem protocolos, explicam Sim. mais ou menos como Por funciona. isso que deve imediatamente ter fechado o metrô, o transporte, deve ter um rolê desse. Deve ser uma coisa mais grave até Sim. então aqui. Os que iam chegando, ele marcava de amarelo. Ele me perguntou se aquela que estava hospedada comigo estava bem. Alguns hóspedes ele não havia conseguido localizar, outros estavam presos dentro de lojas nas Ramblas e nos arredores. Finalmente cheguei no quarto, carreguei meu celular e vi a quantidade de mensagem que tinha recebido. Minha mãe no Brasil estava transtornada e eu só chorava. Chorava de emoção pelo carinho de tantas pessoas e o pânico por ter vivido esse horror. O atentado nas Ramblas aconteceu às 4h50 da tarde, cerca de meia hora depois de sairmos de lá. Matou 13 pessoas e feriu outras 50. Meu Deus. Mas eu não entendi, as amigas dela ficaram lá, tipo, não foram embora com ela? Tudo isso ela fez Vamos sozinha? ver. Porque ela falou, Foi, sai correndo da praia e as amigas ficaram. Sozinha, elas ficaram. Voltei pra minha casa no dia seguinte, não muito sã, mas salva, tendo aprendido da pior forma a ouvir meu sexto sentido. E sem meu querido tênis. Quanto a Zeza e Lourdes, bom, elas se bronzearam e terminaram a noite bebendo todas em algum boteco de Barcelona. Desculpa pelo textão, adoro o podcast que me ajuda pelas manhãs nas tarefas domésticas. Beijos e abraços. Caraca, mas Gente, assim, que bom. Eu acho que eu faria exatamente o que ela fez. Que eu faria exatamente. Tipo, tá sair na hora e ir pra um lugar atentado, seguro. Vou procurar um assim. lugar seguro, vou sair daqui, vou correr daqui. Independente se as amigas querem ficar lá tomando sol. querem ficar tomando sol, assim, foda. eu ia tentar insistir, ficar chateada. Mas assim, gente, um beijo, não vou tomar sol. Assim, Não, que pelo amor de horror. Deus, que horror. Nossa, eu achei que, sei lá, eu achei que ele ia contar uma história mais tranquila, sabe? Tipo, eu achei que ia trazer uma morte, assim, que ia ser realmente de um amiga, atentado. sei lá. Porque várias vezes tem casos que... Acho que até já contei aqui de um caso que a mulher ficou falando pro cara que era atentado no shopping, no fim era um cachorro, sabe? Que tava Eu também pensei que assustando. ia ter um desfecho Então, leve, assim, eu não achei que ia ser um atentado de verdade. Exatamente. E assim, Passada. horrível, né? Horrível essa história, porque realmente
terror em Barcelona, né? E eu ia Mas- ficar apavorada. Isso deve mexer muito, cara. Mas é louco, assim, os sinais, entendeu? Que ela teve antes de que ela não devia ir. Eu acredito muito nessas coisas, sabe? Sim. Sinais da vida que a gente ignora. Exato. E aí, no final, sempre mostra que… Caraca, tudo tava ali pra eu não fazer. Eu fui lá e não foi fiz. uma viagem feliz pra ela, né? Ela desde só o se começo estressou. ela Assim, tava ela meio se divertiu ali com as ressabiada. amigas no início, mas de qualquer maneira, né? Acho que foi estressante demais, assim. Sim, mas o instinto dela, olha… Tinha ali um instinto Tinha. pra ela não ir. Mas assim, que bom que ela tá bem. A diva fez exatamente o que eu faria. Exato. que E bom. apesar das amigas serem Tudo certo. irresponsáveis, que bom que elas estão bem também. total. Tipo, o que importa é que todo mundo ali… Ai, ficou bem. E que triste. Eu não conhecia, não, esse atentado. Depois Às vou vezes eu queria procurar. ser tão maluquinha igual as amigas dela, porque eu tô pensando aqui, caraca, como que elas tiveram coragem de ficar na praia? É. Gente, essa é a última coisa que passaria na minha cabeça. Acho que elas não se ligaram, que, tipo assim, elas não acreditaram. Porque como também não tinha Alarde ali informação ali, né? Pelo que eu tô entendendo aqui, isso aconteceu em 2017. Acho que 2017 a gente era um pouco diferente, assim. As coisas não eram, tipo… em tempo real, né? As redes sociais. sim. Claro, era em tempo real, você tinha já Twitter acontecendo e tudo mais, mas acho que principalmente casos assim, tipo, com muitas mortes e tal, sempre no início é uma confusão, porque você não sabe de fato, aí vem um monte de fake news, aí vem um monte de coisa. E também Talvez começa a elas rolar não uma tenham confusão acreditado. generalizada, assim, e onde elas estavam não tava rolando nada. Então acho que foi muito uma coisa de, talvez não chegue aqui, ou talvez não tenha sido Exato. tão sério quanto parece. Tipo, foi um acidente, alguma coisa. Sim, verdade. Eu quero pensar que foi isso, porque, cara, que Tomara. responsabilidade, né? Não, mas eu acho que elas devem ter pensado que não era tão sério. É. A dança das cadeiras. Oi, Mabê e Aline. Meu nome é Vitor, sou um grande fã do podcast. Oi, Vitor. Sou do interior mesmo da Bahia. Mas atualmente eu tô morando em Salvador. Meu caso bizarro familiar envolve herança e é um tanto peculiar, já que até hoje não sei por que o fim que teve. Ai, eu amo quando caso bizarro familiar que envolve herança, briga por terreno. Sim. É sempre uma baixaria, briga por sempre terreno. uma treta, gente, pelo amor de Deus. Nossa, as pessoas perdem a compostura. Minha mãe nasceu em um município daqui da Bahia chamado Catuni, um lugar bem pequeno com menos de 500 habitantes. Palco do meu caso. Minha avó materna faleceu jovem, aos 52 anos, e deixou 8 filhos e um marido para brigarem por sua herança. É bastante gente. É uma galera, pra isso aqui virar uma baixaria generalizada. Opa, 8 filhos, imagina. 8 filhos, já, sem herança já deve dar umas brigas, né? As pessoas perdem muito a compostura com herança, Nossa, impressionante. não, herança é uma coisa que é maluco. Só que eu sou muita pessoa que deixaria pra lá, sabia? Eu acho que eu não. Total. Eu não tenho paciência para brigar. Não, eu seria muita pessoa. Viver em paz, sabe? Querem minha parte desse terreno? Tá, sabe, a coisa que volta. Um dia eu compro meu terreno, o dinheiro volta, sei lá. Enfim. Tem coisas que valem mais, né? Então. Herança essa que consiste em joias, roças, pertences pessoais e uma mesa com 8 cadeiras. Não, pera, vamos colocar, tá? Em ordem de… Vamos pensar numa pirâmide. Joias, roças, pertences pessoais e uma mesa com 8 cadeiras. Cara, que mesa será que era essa? Que mesaço, cara. Que cadeiraça linda. Deve ser lindo. Era feita essa mesa pra entrar aqui na herança perto de joias e roças. E fora de pertences pessoais, porque se a mesa não é pertences pessoais, ela é uma coisa além. E se ela não é uma joia, o que ela é? Eu acho que eu brigaria pela mesa com 8 cadeiras. Eu brigaria uma coisa pela mesa. muito pequena. A mesa vai pelas ficar outras comigo. coisas, vou ficar com a mesa. Dessa forma, os filhos teriam que dividir as coisas. Porém, um tio meu foi o mais esperto. Enquanto acontecia o velório na casa, ele foi no quarto e pegou todas as joias de ouro da minha avó. Então só sobraram as outras coisas de pouco valor. Sempre tem um, né? Sempre, gente. Sempre dá essa merda. Caraca, não, no meio do velório. Gente, ele não deixou nem a mãe ser enterrada. Que é isso? Sim. Meu avô ficou com as roças e a casa. Minha mãe ficou com um quadro bem antigo, 2 hobbies, um jogo de cama e uma cadeira. Ele tá sendo muito agressivo. Gente, não, assim, não é possível, não é possível. Meu avô ficou com as roças e com a casa. Minha mãe ficou com um quadro e uma cadeira. Não é possível. E um jogo de cama. Não, sério. Não é nenhuma cama, é o jogo de cama. Não dá. Nossa. Comparado com um tio que ficou com as joias, tadinha da sua mãe. Tadinha não, né? Não, mas ele roubou, né, no caso. Ele roubou. Não é como se tivesse ficado com as joias. Sim, exatamente isso. Uma das cadeiras da mesa de… uma cadeira. Então foi uma cadeira das Foi uma cadeira que ela ficou…
São 8 filhos, 8 cadeiras, né? Gente, Acho que faz as contas. Que papelão, Bri. Imagina você saindo com a cadeirinha assim. O que você faz com uma cadeira do jogo? Eu não vou abrir mão da minha cadeira, cara. Eu não vou abrir mão da minha cadeira. Só pra uma Eu pessoa não só vou. não ficar com as 8 cadeiras. Eu não vou abrir mão. Ai, sim, exatamente isso. Uma das cadeiras da mesa de 8 cadeiras, que foi dada uma pra cada filho. Imagina essa reunião, eles brigando. Gente. E no final decidindo, então não vai ficar com ninguém, cada um vai Exato. ficar com uma cadeira. Será que eles dividiram a mesa em 8 partes? Cortaram a mesa em 8 Ai, partes gente, diferentes. que ódio. Além dos outros poucos pertences que eu não sei como foram divididos. Por sorte, estranhamente viram valor afetivo nas cadeiras e decidiram carregar e deixar a mesa para meu avô. Tá, pelo menos repartir a mesa em 8. Um beijo e uma cadeira pra todos. Mas eu entendi que eles deixaram a cadeira junto. Como assim? Você achou que eles levaram a cadeira? Eu acho que eles levaram a cadeira. Não, porque eu acho que estranhamente viram valor afetivo nas cadeiras e decidiram carregar e deixar a mesa pro meu avô. Então, decidiram Entendeu? carregar a cadeira com eles e deixaram a mesa pro avô. Será? Decidiram carregar, cada um levou. Porque assim, valor afetivo, então cada um tá. levou uma cadeira pra sua casa. Eu tinha entendido. Gente, me responde isso. Vocês acham que eles ficaram com a cadeira e deixaram a mesa pro avô, né, pro pai? Ou se eles deixaram a cadeira e a mesa pro pai? Não, eu acho tinha que eles entendido levaram. isso. Pela personalidade deles, que tá... Pelo personagem Pelo deles, que dá parece, pra... acho que cada um levou. Eu daria muito minha cadeira pra outra pessoa, dependendo se não combinasse com a decoração da minha casa. Tem que ser a cadeira que vai ficar num lugar especial, né? Porque Mas, ela assim, tem um com valor certeza afetivo. é uma puta cadeira. Manda foto da cadeira. Será que ele tem uma foto da cadeira? ele deve ter. Se ficou na casa da mãe dele, né, Então, Vitor? sim. Poderia, Manda por uma gentileza, mandar foto da cadeira. Ou então uma especificação. Sim, Pede pra sua mãe descritivo, escrever, né? isso. Pra gente entender. Pra gente E se não, entender. se você puder ir na casa do seu avô e tirar uma foto da mesa com as Sim. cadeiras, né? E é o contrário, ó, se não combinasse com a minha casa, eu deixaria pra lá a cadeira e ia falar: ai, vô, fica com a cadeira, memória afetiva. Agora, se fossem lindas cadeiras, talvez eu desse uma nossa. brigadinha pra ficar Tá, com... se pudesse falar assim, é que pra mim a cadeira, na verdade, representa a minha mãe. De 8. Se eu conseguisse pelo menos 4. Ali, Já dá um joguinho, né? E eu sou canceriana, eu ia manipular um irmão por um, aos poucos, Sim. assim. Você poderia pra pegar trocar, a né? cadeira Tipo, eu troco deles. a roupa de cama e 2 hobbies por uma... Tipo, eu troco 2 hobbies por uma cadeira. Esse irmão que roubou as joias, ele podia fazer isso, ó, te dou um anel em troca de tal coisa. Começa a virar uma moeda E assim, de eu troca, duvido, de com todo herança. respeito à sua avó, Vitor, mas eu duvido que essas joias de ouro valessem muita coisa. Sim. Tipo, mais que a roça, sabe? E assim, eu espero que não valha mesmo, porque Eu seu tio mau caráter. Exato, eu espero que ele não tenha ganhado ter nenhuma conseguido- cadeira. Eu não ia dar. Bom, ele é tio, né? Então. Ah, não, ele merecia, então. Ele merecia, Eu espero mas que ele não tenha levado nenhuma cadeira, também Vitor. espero que não. Que isso? Eu pegaria a cadeira dele. Aham. Eu acho que é não tem isso. cabelo. Espero que as joias não tenham valido e ele não tenha conseguido nenhum dinheiro. Exato. Com essas Eu quero ele no chão. Bom, próximo caso é Vó a Jato Brasília Lover. Olá, Mabê e Aline. Meu nome é Thalita, do ABC, mas atualmente vivo em Portugal. O ano era 1996. Voltando. Meu irmão iria completar 3 anos, então minha mãe faria uma festinha bem típica dos anos 90. Em delícia. casa, com decoração de papel crepom, docinhos feitos por ela mesma. Aliás, um brigadeiro de ganache que era maravilhoso. Bala de coco, bexigão com doces e o centro da festa. O bolo de personagem feito pela vizinha boleira. De caráter artístico duvidoso. Nossa, é muito tudo do, Conversa de tudo do chantilly. tempo. Meu sonho é fazer uma festa de aniversário assim, sabe? Eu tinha, sabia? Quem fazia... Porque você é millennial, né? Eu sou, é verdade. Riso. Não, porque minha família era pobre. Então, tipo assim, minha tia, tipo, sei lá, fazia os doces. Aí a outra enrolava. Eu tinha uma tia que ela cortava o isopor. Tipo assim, ela desenhava o... Tipo, eu tive do Chico Bento, tive da Disney, tive várias coisas. Posso te mostrar as fotos depois. Se eu mostrar, você vai falar assim, nossa, contratou uma empresa de eventos. Porque era perfeito, não era tosco, não. Só que não era isso, era simplesmente minha Ela tia que fazia- desenhava no isopor. Aí depois elas compravam cartolina, colava em cima e pregava. Mas, tipo, tinha os moldes dela, fazia os moldes, assim, era icônico. Ai, lindo isso. Mas na minha família também, tipo, nunca teve festa
grandes eventos. Sempre é cada membro da família colaborando com uma coisa. Então a tia que fazia o bolo, que era… molhava o bolo com guaraná, sabe? Tinha esse gosto. É um gosto muito anos 90, bolo molhado com guaraná e chantilly. E tinha isso, de cada um fazer uma coisa. Então… Sim. A festa é o evento, mas o ato de todo mundo fazer a festa junto fazia parte do processo. Fazia parte do rolê, exato. Isso era uma coisa bem dos anos 80 mesmo, assim. Nos anos 90 no Brasil, a gente via muito isso. Que era tipo, cada um ajudava de algum jeito. Chegava mais cedo, ajudava a decorar, ajudava a fazer as coisas. Não, e até hoje é meio assim, mudaram as decorações e o jeito. Mas eu acho que na minha família até hoje é assim, festa de criança. Acho que… a gente gosta de se envolver, assim. Hoje a gente faz isso brincando, assim, mais em festa, tipo… de amigo secreto de Natal, assim. A gente já fez com máscaras de personagens do Big Brother Brasil. Isso é muito legal. Mas faz muito tempo, assim, que tinha fone, sabe? Era muito… Não, faz muito tempo. E aí, o que mais que a gente fez já? A gente fez alguma coisa de… A gente fazia uns… A gente faz muita decoração, tipo, junina. E de Halloween na minha família. E faz só um jantar, um churrasco, alguma coisa assim. Só que enfim, um monte de abóbora, um monte de coisa. E de junina a gente põe os balõezinhos, sabe? É muito legal. As feirinhas. As decorações. Como que chama aquilo? Bandeirola. As bandeirinhas. É bandeirola. Bandeirola que fala? Eu posso estar errada. Mas acho bandeirola parece muito Marcos Mion falando alguma coisa. Não é bandeirola, viu? Mas eu acho que é uma bandeirola. Eu vi no TikTok ontem. Alguém falando bandeirola. Talvez a pessoa fosse meio Marcos Mion. Mas pode ser. Não, mas deve ser bandeirola. Enfim… Gente, a gente sumiu aqui no mundo. A gente se perdeu no personagem. A gente se perdeu, mas o irmão lá fazendo 3 anos, e aí ia rolar tudo isso. Aí a vizinha ia fazer o personagem lá de caráter artístico duvidoso, coberto de chantilly e com aqueles confeitos prateados de quebra-dente. Muito bom. Na época a gente tinha uma Brasília preta dos anos 80, literalmente caindo aos pedaços de tanta ferrugem. Era muito, mas muito acabada mesmo. Um dia antes da festa, minha mãe foi ao mercado pra comprar as coisas pra festa. Então a Brasília tava lotada de refrigerante, doce e decoração. Que delícia. A minha avó, na época com 60 anos, e meu irmão na cadeirinha do banco de trás do carro, eles pararam no meio do caminho para buscar o tal do bolo. Hoje, dificilmente faríamos algo assim, mas era outra época, era uma rua tranquila, tal, num bairro residencial, de classe média, elas já viviam há décadas, enfim. Então, deixaram a criança sozinha, né? Deixaram a criança sozinha. Eu sabia. Toca a campainha, pega o bolo. Isso é muito, imagina. Deixou a criança no carro, e eles tocaram a campainha, pegaram o bolo, né? Pega o bolo e vai embora. Pararam o carro na calçada, deixaram meu irmão no carro, e enquanto esperava a senhora sair com o bolo, surgiram 2 jovens na rua se aproximando delas. Elas não deram muita bola, até que um deles disse algo que elas não entenderam, mas quando elas baixaram os olhos, um deles estava apontando uma arma na altura da barriga. E aí a ficha caiu. Os rapazes queriam roubar o pedaço de tétano com rodas. A Brasília, como ela chama Brasília. Eles permitiram que a minha mãe retirasse meu irmão do carro antes, e então arrancaram rua abaixo. Achei legais. Mas perdeu o refri e o bolo. Nossa, é verdade, né? Porque se eles foram comprar eles levaram a festa toda. Levaram a festa. Poderia ser só uma das milhares de histórias de roubo de veículo, mas é aí que surge a avó louca seguindo os pensamentos intrusivos. Como eu disse antes, era uma rua muito erma, mas do nada apareceu outro carro. Minha avó saiu correndo, parou o carro, tacou a mão na maçaneta, entrou no carro de um homem e disse: "Siga aquele carro!" E não é que o homem foi mesmo, e assim começou uma perseguição pelas ruas do bairro. Loba! Gente, loba, que doida! Nossa, eu não pensaria nisso. Eu sentaria na calçada e ia começar a chorar. Lógico! Como assim? Eu ia reivindicar os refrigerantes. Eu ia falar: leva o tétano com rodas. Mas eu quero os refris da minha Dá festa. ao meu filho um Guaraná. É isso. Eu não tenho a mínima noção do que eles planejavam com isso, mas depois de quilômetros se depararam com uma viatura da polícia, explicaram a situação e agora sim começou a perseguição de verdade. Os policiais conseguiram parar os ladrões e o carro foi recuperado. Os meliantes tinham aberto refrigerante, comido chocolate, doces. A pior parte. Na delegacia descobriram que a arma era falsa e os meninos tinham 16 anos. E um deles era filho de um delegado da cidade. Minha mãe acabou sem prestar queixa porque eles não foram violentos e o carro tinha sido recuperado. Eles não foram violentos, eles tinham uma arma. Eu acho que a sua mãe não deu queixa porque ele era filho do delegado, que é bem óbvio que é o que eu faria. Assim, eles roubando o carro e depois ficando de boa, bebendo refri e comendo doce.
Enquanto tudo isso acontecia, eu e minha bisa estávamos em casa, sem notícias deles por horas e horas, sem a mínima noção do que estava acontecendo. E eles numa fuga. Eles lá, policial. tipo, velozes e furiosos. Só me lembro da minha bisavó muito preocupada, porque era pra ser algo rápido. E aí eles voltaram pra casa, já tava escuro. Minha avó ainda tá viva, tem 87 anos e com muitas histórias doidas, que se fossem contadas em novelas iam achar exagero. Beijo pra galera dos anos 80 e dos anos 90, Brasília Lovers, amantes de balas de coco, beijo da Xuxa no coração e até a Tô próxima. passada. Eu tô começando a Gente, genuinamente Thalita. acreditar que eles não tinham nenhum interesse no carro e que o grande objetivo era roubar os doces e os refrigerantes. Eu também. Eu acho que eles viram Tudo que, na leva a verdade, crer, tudo leva a crer. que eles viram que o carro tava abastecido de doce e refri. Eles tinham um plano. Pegar. E eles falaram assim, tinham meu Deus, plano. tem uma criança aqui. Tira essa criança que eu só Aham. quero os doces. Eu tô quero... passada, 16 anos e uma arma de mentira. É, que Nossa loucura, né? E Senhora. tipo assim... Não, eles devem ter achado que eles ganharam na loteria. Que era tipo salgadinho, docinho. Aham. Mas que pena, né? Porque Se deve fosse ter eu roubando ferrado. com 16 anos, eu muito ia olhar e falar: nossa, ele tem um monte de refri. Vamos tentar pegar aqueles refris? Eu e aí um amo deles falou: e vocês se a gente colocando no fingir que a gente lugar. quer roubar o carro pra, na verdade, A pegar gente os só doces? quer os refris, É. exato. Nossa. Ai, ai. Bora pra próxima? Bora. Dona Inês, a imortal. Dona Inês tem nome de volta, amando a temática avó. É na minha verdade, cara. tá? Nossa, muito. Olá, Mabê e Aline. Me chamo Gabriela. Gostaria de falar que compartilho pra todas as pessoas que eu conheço que a Mabê é a minha versão mais velha de cabelo azul. Ai, amei. Eu amo. Manda foto sua depois pra eu te ver. Bom, vamos ao caso. Lembrei dessa história quando estava escutando o podcast Lavando a Louça. Sou formada em jornalismo e no nosso segundo ano tivemos que fazer um jornal impresso. Na época, a faculdade que eu fazia escolhia um bairro em São Paulo e fazíamos o jornal em cima daquele local. Ai, que legal. Amo essas coisinhas de faculdade, sabe? Trabalhinho, De coisinha. Grêmio, né? Não sei o quê. Naquele ano, a minha turma ficou com a Vila Maria, bairro da Zona Norte de São Paulo. Assim que foi escolhido, os professores pediram para que fôssemos visitar o bairro para buscarmos pautas para construir nossas reportagens. Em uma das ruas, avistamos um sobrado, que dava lugar a uma creche. Ele era como aqueles sobrados antigos, muro baixo, portão branco e de ferro, escada com formato de caracol, piso em caquinhos e a fachada toda em piso lustroso marrom. Uma Gente, casa muito amei. casa clássica de bairro, bem né? casinha de bairro. Aham. Meu grupo, que continha eu, minha amiga Bia e Vicky, resolvemos entrar no local. Vai que tinha pauta boa. E acertamos. Eu entraria na expectativa de ganhar um chá, um bolo exato. da tarde. Ao entrarmos na creche e conversarmos com as funcionárias, elas contaram que aquela casa pertencia à família do Ayrton Senna. Chique. Chique. Que ali tinha sido seu escritório durante anos, que a prefeitura alugava e a vizinha da frente, Dona Inês, poderia nos contar melhor sobre tudo. Ainda mais que ela e seus filhos tinham tido contato diretamente com o Ayrton na época. Gente, chocada. Eu amo essas histórias assim, de tipo, Hoje você bate na fulano porta morou e aqui. fulano, Ayrton Senna morava aqui. Tipo, então. tinha escritório aqui. É E eu foda. amo, porque também, no fundo, tipo, ai, fulano morou aqui. Foda-se, mas também, tipo, que legal. Fulano morou Sim. aqui, tem uma importância. Dá eu uma amo. reportagem. Então. Batemos na porta de Dona Inês. Ela era uma senhorazinha esbelta, com cabelos brancos e sorriso fácil. Diva, já amei. Espero que não tenha nenhum desfecho triste pra Dona Inês. Ou algum desfecho bizarro. Espero que ela continue sendo uma querida. Ela nos contou que a história das funcionárias da creche era verdade e que não ia se incomodar de contar e mostrar tudo pra gente. Como estávamos apenas conhecendo o local e sem nenhum aparelho para gravar a entrevista, pedimos o telefone dela para entrarmos em contato e marcarmos nosso bate-papo. Ela concordou e apenas pediu para que quando ligássemos, falássemos que éramos da faculdade e do trabalho, pois ela recebia muitos telefonemas de telemarketing e na maioria das vezes ela desligava. Algumas semanas se passaram e com a chegada da entrega do trabalho, resolvemos ligar para a Dona Inês para marcarmos nossa entrevista. Minha amiga Bia, já citada, seguiu as orientações dadas pela Dona Inês na ligação. Falou que ela era do grupo da faculdade e que queríamos marcar uma entrevista. Vocês estão sentados? Ai, sempre quis falar isso. Vocês estão sentados? sentados. Nem eu tô preparada pro próximo parágrafo, calma. Ai, tô envolvida Ai, emocionalmente com a Dona Inês já, É. calma. Vamos lá. Vocês estão sentados? A moça do outro lado do telefone, que achávamos ser sua enfermeira, disse: Ah, a Dona Inês morreu. Eita. Eita.
Em choque, minha amiga perguntou quando. Ela avisou que fazia uma semana e minha amiga desejou sentimentos. Completamente abaladas após saber da notícia, minhas amigas, como boas cancerianas, choraram e a minha mãe rezou pela alma da mulher. Amei as divas cancerianas, me identifico muito. Eu também, já tô apegada a Dona Inês. Eu choraria agora se eu soubesse mais um fato sobre a vida dela. Mesmo assim, precisávamos encontrar outra pessoa que poderia nos ajudar com a reportagem. A Bia, ao lado das outras 2 amigas nossas, teve a ideia de ir batendo de casa em casa na rua do escritório do Senna para saber se alguém tinha tido contato com ele que poderia falar mais sobre o assunto. Boa, muitos jornalistas, né? Nossa, muito. Na época, eu e a Vicky já estagiávamos, então não podíamos faltar. Por isso, a Bia foi acompanhada dessas outras 2 amigas, Fê e Cami, para ajudar ela nessa empreitada. Elas começaram umas casas acima da Dona Inês e do sobrado que era do Senna. Bateram na porta de uma mulher, explicaram a situação e vamos ao diálogo. Vamos ao diálogo. Vamos ao diálogo. Eu tô muito envolvida. A pessoa que mais pode responder isso pra vocês é a Dona Inês. Ela mora ali embaixo. E elas responderam, infelizmente, a Dona Inês morreu. E ela disse, não morreu não. Eu a vi hoje de manhã colocando lixo pra fora. Dona Inês safada. Fingindo a própria morte. Fingindo a própria morte. Já pensou? Peraí, não li o resto, mas já pensou se ela inventou a morte pra não querer dar entrevista pras pessoas? Não, imagina as meninas lá procurando, de repente passa pela Dona Inês. Eu ia cair morta. Eu ia cair mortíssima. Achando que é uma história sobrenatural e a Dona Inês só não queria dar essa entrevista. Foda-se. Sem entender nada, minhas amigas agradeceram e continuaram a descer a rua em busca de uma pessoa para nossa reportagem. Eis que quando estávamos próximo à casa da Dona Inês, a Cami puxou o braço de uma das minhas amigas e disse: aquela ali na janela não é a Dona Inês? Nós mulheres Donas Inês. Ai, nós mulheres que somos um pouco Donas Inês. Eu dei um golpe mês passado pra não responder uma entrevista. Você foi meio Dona Inês. Mas eu não fingi que eu tava morta. Eu falei que eu não podia. E eu podia um pouquinho, mas naquele dia eu tava... Todas olharam juntas. E era ela mesmo. As 3, gente, em total estado de choque, encararam o local e quase desmaiaram, achando que estavam vendo um fantasma. Cara, é que ser idoso é incrível. É tipo, se a vida é uma refeição, ser idoso é a sobremesa. Porque você tem umas liberdades poéticas. Lógico. Tipo assim, cara, eu vou falar que eu morri pra não dar uma entrevista. É isso. É isso. Mas qualquer pessoa normal teria ido embora, rezado 3 Ave-Marias e 3 Pais Nossos pela alma da mulher. Não. Mas elas eu resolveram iria lá bater... na casa da Dona Inês. Elas resolveram bater na casa da finada Dona Inês. Que ódio, imagina ela pensando, eu fingi que morri. E essas meninas voltaram pra bater na porta da minha casa. E agora eu pergunto de novo, vocês estão sentados? Estamos aqui sentadas. Vamos lá. Dona Inês abriu a porta e as minhas amigas quase tivemos um troço. Resumo da ópera. A Dona Inês estava mais viva do que todas nós juntas. A pessoa que atendeu o telefone quando minha amiga ligou era a neta mais velha da Dona Inês. Cansada dos telemarketings da vida, ela resolveu mentir e soltar que a voz estava mal. Eu não acho. Eu acho que a Dona Inês falou, olha... Ai, fala que eu morri pra não dar entrevista. E aí, quando ela viu, ela ficou sem graça e falou: não, nada a ver, telemarketing, sabe como é, né? Mas você nunca mentiu pro telemarketing que estava morta? Eu já. Várias vezes. Nossa, várias vezes. Várias vezes. Tipo, porque assim... Normal, mas um dia comum. Durante 2 anos, ficaram me ligando por causa da Cristina. E eu, cara, esse celular é o meu há 10 anos. Não tem como a Cristina ter passado ele pra vocês, falado que é dela. Nunca foi, nunca pertenceu a Cristina. E aí, um dia, falou assim, Cristina? Eu falei, ela morreu. Ela falou assim, eu tenho 3 meses. Preciso que vocês parem de ligar. Eu tô muito abalada. E mas aí... Você foi ótima. Eu matei a Cristina, entendeu? Mas as ligações pararam, pelo menos? Cara, desse lugar específico parou. Desse lugar específico. Agora, dos outros ainda continuou. Tipo, eu ainda recebi, acho que por uns 2 anos, SMS. Tipo, Cristina, você precisa... A Cristina tava devendo na praça, tá? A verdade era essa. Do meu celular, acho que todo mundo tem seu celular, mas o meu é o Dermeval. Direto, manda um SMS, ligação. Dermeval. Tá. Provavelmente é um senhor com nome no Serasa. Então, Ele mata o nunca Dermeval. Vou ter que matar o Dermeval. Mata o Dermeval, fala, oi, eu sou... Ai, meu Deus.
Meu Meu nome é vô, Aline. que homem difícil. Eu acabei de ver o demifólio, tá aqui caindo no chão. Meu Deus, liga É o pra famoso polícia. normalize e traumatizar as pessoas de É, volta. gente, normaliza. Você tá me Não, incomodando, coitado, me o povo tá ligando, eu vou trabalhando. traumatizar A de gente vai volta. traumatizar. Ai, é foda. Mas assim, não, o final, negócio que liga o dia inteiro, 30 mil vezes por dia, eu sou a favor de traumatizar sim. É isso. Falta mais traumatizar. Aliás, eu amo quando você usa isso. Traumatizar. Que, às que você tá falando de... tá faltando algum plot na minha série, não sei o que. Você fala, já tentou traumatizar algum personagem? Cara, eu fico... Traumatiza alguém. Sério, eu passei mal. Primeira vez que eu vi você falando disso. Eu amei. No final, conseguimos marcar a entrevista com a dona Inês, que Olha ficou só. linda, e ainda tomamos um café da tarde com ela. Muito obrigada por ler o meu caso. Beijos, até a próxima. Eu acho que a dona Inês tava tentando dar o golpe, sim. Cara, dona Inês pode ser uma expressão agora, tipo, acho que eu vou dar a dona Inês nesse rolê, hein? Nossa, eu vou fazer a dona Acho Inês. que eu vou fazer a dona Inês, que eu não quero ir, não. Vou começar a usar isso. Vamos fazer a dona Inês, gente. Porque fazer a Inês, assim, ó... Claro, não vamos contem meter comigo, a dona morri. Inês hoje não ir? É isso. E agora vamos pra Varre, Varre, Vassourinha. Oi, Mabê e Aline, me chamo Ana, sou do Rio Grande do Sul, moro no interior e vou contar um caso que abalou minha cidade. Não sei precisar o ano que aconteceu, mas foi mais ou menos por volta de 2005. A minha cidade tinha um hospital desativado, que o pessoal sempre falou ser assombrado. É uma cidade bem pequena, não tem nem 3 mil habitantes. Sempre isso, né? Cidade pequena Sim. tem umas histórias. Nossa, Não, tudo imagina. acontece. Muito Não tem como não ser um local assombrado, Aham, sabe? é É muito. creepy. E por conta da baixa demanda, o hospital fechou. Como a estrutura era relativamente grande para a necessidade da população, o prédio ficou abandonado e abriram um postinho em outro lugar. Um tempo depois, levaram um postinho ao prédio do antigo hospital por conta do espaço que era melhor. Aproveitar, né, gente? Boa, a infraestrutura tava do hospital já tá É lá. isso. Assim, instalaram câmeras de segurança na sala de espera e o postinho estava a todo vapor. Um belo dia, olharam as câmeras de vigilância e então... Pausa dramática para o suspense. Viram algo nas gravações. Vocês estão sentados? O que viram? À noite, alguma coisa luminosa no canto da sala se movia de um lado para o outro, como se fosse uma vassourinha varrendo para lá e para cá. E em poucos segundos desaparecia. Meu Deus. A cidade entrou em pânico com essa notícia que rapidamente se espalhou. Teve aquele pessoal que nunca mais botou os pés no postinho. Teve quem ia na tentativa de ver alguma coisa. Tinha gente que, né, ia lá de noite na frente do pátio caçar o assombro. O caos estava instaurado. Gente, por causa de uma figura, parece uma vassourinha. E eu amo que, tipo assim, isso é motivo de conversa na cidade por anos, tá? Aham. Assim, anos. Não, provavelmente essa história aconteceu há muito tempo. Nossa, foi muito. E eu amo, acho que isso acontece no interior, porque geralmente não tem muita coisa pra fazer. Sim. Então qualquer micro acontecimento é maximizado. Não, então, assim, às vezes foi um sim, borrão, só que foi sim. passando pra várias pessoas até virar uma vassourinha, até virar uma Exatamente. aparição sobrenatural, sabe? Eu acho que é um comportamento muito parecido com o que tem hoje, por exemplo, quando eu vejo que as pessoas falam assim, vem ver meu grupo de WhatsApp do condomínio, que é só briga, fofoca e tal, não sei o quê, que é o seu pequeno mundinho, né? Sim. É como se o seu condomínio fosse aí a cidade pequena. A cidade pequena isso, é o seu verdade. pequeno mundinho. Aí você quer criar uma picuinha. Exato, você E vamos tá... falar a verdade, é uma delícia. É uma Dá uma delícia. movimentada, é maravilhoso. É uma Eu amo delícia. entrar no grupo do meu condomínio e ficar lá de espectadora vendo tudo que acontece. Todas as palhaçadas. O meu que eu só tô o síndico que pode falar. Eu acho maravilhoso. Nossa, mas assim, o meu tem um que é só o síndico que pode falar. Mas tem um grupo que é das mulheres do condomínio. Uau. E aí eu fico de espectadora, eu fico vendo tudo que elas falam. Elas arrumam cada picuinha perfeita. Sério. Aham, Tem impecável. umas coisas assim absurdas. Tem, esses já estavam brigando porque a pintura do portão tá demorando muito. Queriam já fazer um abaixo-assinado pro Gente. síndico. Sabe, é uma coisa de tempo livre mesmo. Bastante Sim, tempo não, livre. é muito bizarro, assim. Cara, a minha mãe... Não posso nem falar, mas assim, a minha mãe mora num prédio que, cara... daria uma série, tá? Daria totalmente uma série, assim... Com as coisas que acontecem no condomínio, elas são surreais. A Tipo, minha amiga- brigas, assim, de anos, entendeu? Como, tipo assim... guerra entre famílias, entendeu? De décadas. Gente. Tipo assim, porque eu cheguei aqui quando o prédio tava começando, sabe? Fui o primeiro a Tipo assim, receber as chaves. exato. Existe briga assim que tem mais de 40 anos.
passada. Tipo assim, é um negócio assim, herança da briga, sabe? Eu queria... Nossa, isso é muito legal, uma novela ao vivo. A minha amiga Tori mora num prédio que é um prédio muito jovem. Então ela tem umas histórias mais jovens, assim, pra contar. Tipo, acho que meu vizinho é um influencer e ele vai reclamar de alguma coisa que ele recebeu na portaria. Tipo, descobri que a minha vizinha é Swift e vi ela no elevador. Sabe, umas coisas assim, contexto jovem. Sim, interessante. contexto jovens é legal. Não é o caso do meu condomínio. Sim. Eu tava entrando no elevador e uma senhora entrou no elevador e ela olhou assim no meu cabelo. Ela falou assim, uau, que máximo esse cabelo. Eu pensei assim, deve ter sido a primeira vez que ela viu um cabelo azul. O choque dela, imagina. Tu vendo um personagem na vida real, como assim? É legalizado ter cabelo azul? Cara, estão tentando me calar, né? Estão tentando me calar. Mas não vou conseguir, não. É isso. Bom, mas vamos voltar pro caos aqui. Meses desse bafafá, aquela coisa da luz continuava a aparecer. Algumas pessoas vinham, outras não. Contudo, uma pessoa muito esperta verificou as filmagens e notou um padrão a cada aparição da vassourinha iluminada. Vai estragar a festa da galera. Vai estragar. Toda vez que a vassourinha aparecia, coincidentemente, passava um carro na rua. E assim se descobriu que o fantasma era nada mais, nada menos que o reflexo das luzes dos faróis que passavam na rua e refletia nos vidros da janela do postinho. Que ódio! Eu sou contra esse cara, tá? Eu sou contra. Eu acho que se eu expulsaria. Eu acho que tem que cortar a cabeça desse cara na cidade. Sim. Se eu descobrisse que fossem os carros, eu ia ficar quietinha e falar, gente, a galera tá tão feliz, tá tudo bem. Eu acho que eu ia fingir. Por que a gente vai falar agora? Primeiro, por que ele foi lá procurar padrões? Deixa a galera se divertir. Gente, assim, péssimo gosto. Chato, achei chato esse cara. Achei chato, inconveniente, sabe? Desagradável. Nossa, era muito mais legal com a vassourinha sobrenatural. Xoxo, manco, inconsistente. Sem graça. Que eu até me perdi. Sempre tem um chato, né? Sempre tem. Pra estragar tudo. E ó, a parte da frente do postinho tinha várias janelas. E daí quando um carro dobrava no cruzamento, as luzes refletiam pra dentro da sala de espera. E aí fazia o movimento da vassourinha. Nunca mais se falou do fantasma no posto. Abraços, amo o podcast. Que chato, seria muito mais legal se tivessem continuado a falar do fantasma no posto. Não, eu tô bem chateada com essa... TikTok não sei se eu acredito nisso. O TikTok da Camila Frender, que ela fala assim, cara, as pessoas chatas demandam um esforço você ser muito chato. Você tem que reparar muito em detalhes e você tem que estar muito disposto a isso. E ela nunca foi tão certa, porque esse cara é o chato, que ele precisava ir lá, ele colocou uma energia. Ele colocou uma energia, ele pegou de vários dias, tudo isso pra provar um ponto, que é destruir a felicidade sobrenatural da cidade. Espero que ele esteja feliz. Exatamente, destruiu tudo que tinha na cidade. Você tá feliz com isso? Ricardo, a gente vai dar o nome pra ele de Ricardo. Ricardo, eu acho que o Ricardo deveria ser expulso da cidade por 3 meses. Eu também Depois acho. ele poderia voltar. Concordo. Mas talvez com uma plaquinha dizendo Ricardo X9, não sei. Ricardo... O Estraga Prazeres. O Estraga Prazeres. Foi exatamente o que ele fez. Ele pode morar na rua do Estraga Prazeres, número 7. E aí iam criar, tipo assim, Biblioteca Ricardo Estraga Prazeres. Sabe, umas coisas muito X. Ai, amei. Agora vamos então pro último caso. Boa. Desaparecida em Aparecida. Olá, Mabê e Aline. Queria dizer que o caso bizarro é a minha salvação nas madrugadas quando estou trabalhando. Ouço que nem vejo a hora passar. Ai, que gostoso. Fofo. Me chamo Eric, tenho 30 anos e moro em Cabo Frio. E a história que contarei ocorreu no início de 2009. Nessa época, eu morava em um castelo. Muito chique. Eu quero morar no castelo. Não, morava em Castelo. Eu acho que é o nome da cidade, Castelo. Só que ele morava em um castelo. Eu já falava, uau. Mas não, morava em Castelo. Uma cidade no interior do Espírito Santo. Tudo bem. Minha mãe e minha avó resolveram ir para a cidade de Aparecida, carinhosamente chamada Aparecida do Norte. Aparecida do Norte. Não, uma piadinha. Eu vou pra Paris. Aparecida do Norte. Meu Deus.
Minha cidade era muito perto, né, de Aparecida. É tipo 1 hora, cidade que eu nasci. E era muito comum, as pessoas iam a pé também. Eu tenho uma prima que todo ano ela ia a pé. De joelho, né? Tem gente que vai de joelho. De joelho já não sei, será? Tem isso de cumprir promessa. As promessas mais hard, assim. Mas difíceis. Quantos quilômetros de joelho? Muitos. Eu já fui uma vez pra Aparecida. E quando eu fui pra estrada, não, tinha de joelho, né? Pelo amor de Deus. Joelho. Você foi de joelho? Não. Não, eu fui de carro. Cara, não é possível. Mas na estrada eu vi um grupo aparentemente pagando promessa, joelho. indo de joelho. Cara, seu joelho nunca mais... Nossa, Nunca nem mais. fudendo. Pois é. Ainda mais que é uma subida. Assim. Nossa, nem fudendo. Desculpa, com todo respeito aos joelhos, mas... Sim. Não, espero que a promessa tenha valido a pena. Dar os seus joelhos em troca da promessa, porque nunca mais vai ser o mesmo. Mas espero que tenha valido a pena. Exato. Que vai custar o seu joelho, mas Sim. tudo bem. Bom, Aparecida do Norte, que fica em São Paulo. Uma viagem que durava no mínimo 12 horas. De joelho. De a pé, de joelho ou de carro. Tem que falar qual transporte que foi. Pois bem, chegamos numa sexta-feira pela manhã e já fomos para as lojinhas comprar todas as bugigangas possíveis. Eu amo Aparecida do Norte, é tipo o nosso Vaticano. É um evento assim de turismo. E tem muita coisinha pra comprar. E eu fui quando eu era pequena, achei muito legal. Eu lembro que tinha uns sorvetes napolitanos, picolés, assim, meio gigantescos. Essa é a minha maior memória, assim, de Aparecida. Picolé napolitano, gigante. Já no sábado, minha mãe e a avó levantaram cedo e se arrumaram para ir à missa das 9 da manhã, na Basílica Nova, e me chamaram para ir. Preferi ficar dormindo mais um pouquinho, pois o meu objetivo nessa viagem, além de descansar, era fazer muitas comprinhas na feirinha. Ele é muito eu. Muito. Por volta das 11 da manhã, ouvi o barulho da fechadura da porta e vi minha mãe entrar no quarto. Eu ainda meio sonolento, vi que ela estava sozinha e questionei. Ué, cadê a vovó? Ela, completamente pálida, respondeu. Eu acho que perdi ela. Eu espero que... Gente, calma. Eu prontamente perguntei, como assim? Ao que ela respondeu. Ela estava reclamando que estava sentindo dores nas pernas. Então a coloquei sentada em uma das entradas da... Eu sei por que eu tô querendo rir. Coloquei ela sentada em uma das entradas da basílica. É que eu tô... É que é muito engraçado, né? Perdi a avó. A mãe, tipo, falando de outra adulta, assim. Então, é muito engraçado. Você percebe que ninguém sabe o que tá fazendo. Todo mundo finge que sabe. Então coloquei ela sentada em uma das entradas da basílica enquanto fui à sala das velas para acender as minhas. E quando voltei, ela simplesmente não estava lá. Rodei a basílica umas 4 vezes antes de voltar para o hotel. Quando minha mãe acabou de contar, eu pulei da cama e me arrumei para procurar minha avó. Lembro que no caminho da basílica, com o coração super acelerado, eu só pensava em como seria minha vida sem minha avó. Ai, tadinho. Triste. Ao chegarmos à basílica, minha mãe e eu nos separamos para podermos realizar uma busca mais aprofundada. Uma vez que a basílica é grande. Boa. Rodamos o perímetro diversas vezes e não tivemos êxito em encontrar minha avó. Estava realmente desesperado e pedi a Nossa Senhora para que auxiliasse em encontrá-la. De repente, tive a ideia de ir à rádio da basílica para anunciar nos alto-falantes. Nossa, amei! Eita! Gostei, eu nunca teria pensado nisso. Fomos em disparada para lá, mas, no meio do caminho, avistei, em uma das entradas da basílica, uma senhora sentada e de cabeça baixa. Olhei novamente e era minha avó. Minha mãe e eu saímos correndo e, num sincronismo incrível, perguntamos: onde a senhora estava? Ela respondeu: ué, Cida, você não me deixou sentada aqui? Você passou um monte de vezes na minha frente. Olhava pra mim e não falava nada. Gente, sentada estava, sentada fiquei. Não, a avó surtou, né? O Eric... Caramba, a avó... Ela olhando todo mundo, passando que nem doido pra um lado e pro lá. E ela não pensou em falar, então, galera. Eu tô aqui. O Eric também me viu e não disse nada. O que ela achou? Que eles iam passar 10 vezes. O que eles estão fazendo? É uma promessa de ficar andando que nem uns bobos? Eu e minha mãe, incrédulos, olhamos um pro outro sem entender nada. Realmente, passamos por ali inúmeras vezes e simplesmente ela não estava ali. Não tinha como a gente não ter visto ela, pois a roupa que ela usava era uma bermuda verde fluorescente que se enxergava de longe.
Passado o ocorrido, voltamos para o hotel pensativos e sem entender o que acabara de acontecer. Será que minha avó foi transportada para alguma outra dimensão? Gente. Pois ela jurava que não moveu um músculo do lugar que minha mãe tinha deixado ela. E o fato dela dizer que viu eu e minha mãe olharmos para ela e simplesmente não ver ela foi muito sinistro. Sim. Anos depois, assistindo o jornal, vi uma matéria de uma senhora de 77 anos que desapareceu em Aparecida e nunca mais foi encontrada. Gente, será que tem um portal? Ele do nada aí falando, né? Será que ela também foi transportada para outra dimensão? É isso, espero que leiam o meu caso. Beijo pra vocês. Gente, eu acho que é mais fácil vocês estarem perdidos lá dentro da basílica do que ela ser transportada. e não terem visto direito onde estava a porta, porque não é possível, né? Agora, o que é estranho é ter falado que passou tantas vezes na frente e ela E não viu. e não olhou pra Mas é que ela, eu acho que na hora né? do desespero, você realmente não vê umas coisas. É igual quando você perde uma coisa dentro de casa que tá na sua frente. Ele falou que ele já tava todo nervoso, pensando como é que ia ser a vida dele sem a avó. Então, talvez ele estivesse super nervoso, Sim. super ansioso e não conseguiu nem raciocinar. E a Aparecida é cheia, né? Tem bastante gente. Então, pra você não ver uma pessoa ali no meio, mesmo que ela esteja com uma bermuda fluorescente. Fluorescente, não é tão difícil. Não é tão difícil, Exatamente. Tô passada. Mas, em todo Eu amo caso, história de vó. gente... E eu amo que a avó dele é meio resmungona. Tipo, ué, Cida. tava aqui. Vocês não me viram. Ai, sim. Mas por isso que é sempre bom, né? A gente falar, tipo, não sei como é que é o caso aqui, mas por mais que você vá fazer uma viagem, sei lá, rapidinha, com outras, às vezes um idoso, uma criança, é sempre bom eles saberem o nome do hotel, eles decorarem o endereço, né? Sim. Pra, tipo, se acontecer alguma coisa, conseguir resolver. Conseguir se virar sozinho. Isso de falar no alto-falante, teve uma vez que a gente se perdeu da minha tia, aqui em São Paulo. Eu já falei em Aparecida também. E não, foi aqui em São Paulo, era no Shopping Pelotas, que eu acho que já fechou, não sei se existe ainda. Gente, isso tem, sei lá, tipo 25 anos, não sei, tem muitos, Deus. não, acho que mais ainda. Isso faz muito tempo. Mas enfim, resumindo, eu tava eu e meu primo, acho que estava eu, meu primo e minha prima, talvez. Os dois irmãos e filhos da minha tia. E eu, né, tipo, ali de sobrinha, de prima e tal. E a gente tava lá, a gente se perdeu da minha tia. E a gente, tipo assim, eu não lembro agora direito, né? Porque faz muitos anos. Mas a gente encontrou com o vizinho da minha tia. E daí ele ofereceu de dar carona pra gente. E tipo, aí, eu não lembro agora se a gente foi. Eu acho que a gente foi. Tipo, aceitar a carona. Aceitamos a carona e fomos, que né, é bem perigoso, mas no caso tava tudo certo, porque ele realmente era o vizinho, realmente conhecia meu primo há muito tempo, ele realmente era uma pessoa boa, mas a gente sabe que é foda, né? Atrás, quem era tipo, tão cuidadoso? Ninguém legal pra isso. Mas eu lembro que teve uma coisa também de tentar chamar ela, sabe? Pelo alto-falante. Só que aí eu não lembro mais se a gente tentou chamar ela, se ela que tentou chamar a gente. Cara, eu acho que eu devia ter uns 10 anos. Tá. No máximo. Ou seja, faz 28 anos. Boa. Foi foi nos anos 90. Isso eu tenho certeza, assim, tipo... Não foi em 2000, assim, faz muito tempo. Mas, porque eu não tenho uma lembrança muito forte desse dia, sabe? Eu lembro que eu fiquei... Você fica tudo meio distorcido. Tudo meio distorcido. Eu lembro que eu fiquei assustada, mas ao mesmo tempo eu tava com meu primo. Mas assim, porra, teria fudido, sabe? A gente não sei se a gente saberia como voltar pra casa, sei lá. É muito louco. Imagina. Então, eu vejo, né, esse meu afilhadinho que é novinho. E minha prima sempre fala, a gente mora na rua, aí ele repete, assim, tipo... Ai, nossa, muito Eu acho que, sei lá, a gente nunca quer que nada aconteça, mas acho que é bom a gente tentar sempre, né, falar esse tipo de coisa. Às vezes, tipo, a avó, assim... nem sabia o nome do lugar que eles estavam ficando. Imagino que não seja o caso. Mas tô falando que é mais por causa disso, assim. Por mais que você vá fazer uma viagem, se tem uma pessoa vulnerável, né? Tipo, ainda mais o caso um idoso, aqui que ele uma falou criancinha. Que tinha uma senhora de 77 anos que nunca mais foi encontrada. Às vezes ela não foi abduzida, às vezes ela só não sabia como voltar, se perdeu das pessoas, não sabia o endereço certo do hotel que tava ficando. Exatamente. Nunca se sabe, assim. Ai, eu tenho um caso bizarro recente, posso contar? Claro! Há mais ou menos um ano eu me mudei com o meu amado pro apartamento que a gente mora hoje. A gente já namorava há uns 5 anos e a gente resolveu ir morar junto. Tá. E nos primeiros meses que a gente tava morando junto e tal, a gente passou por uma onda
de azar, assim, várias coisas muito esquisitas acontecendo. Tipo, a gente foi assaltado, a gente perdia dinheiro com umas coisas à toa, coisas que a gente planejava davam errado. Então a gente tava numa maré, assim, de azar. Muito, muito esquisita. E aí teve um dia que, como a gente tava meio que quase recém-divorciado. E eram os dois juntos, assim, e separados? Os dois juntos. Tá. Meio que numa vibe ruim, assim, de vida. Aí, a gente tinha se mudado há poucos meses. E a minha mãe foi visitar a gente. Minha mãe mora na Praia Grande, então ela não vem sempre pra cá. E deu pra gente 2 taças de presente. Beleza, 2 taças lindas. Na hora eu não guardei. E na nossa cozinha é um armário planejado e tem um espaço pra colocar micro-ondas. Só que está vazio, a gente não tem micro-ondas. Então imagina que é em cima da pia, então é um buraco ali meio alto, né? E eu deixei essas taças nesse espaço um pouco pra trás, assim, não tava super na ponta. E a gente esqueceu essas taças lá, a vida vai, fim de semana, visita, as coisas acontecendo. E aí, depois que as visitas foram embora, tudo certo, no dia seguinte, já tinha passado os 2 dias que as taças estavam lá paradas, a gente tava dormindo. E aí, eu escuto um barulho muito alto vindo da cozinha, né? Que a cozinha é junto com a sala, assim. Vindo lá do lado de fora do quarto. Um barulho muito alto, um estrondo forte, bem alto. E aí, a gente ouviu, assim, na hora eu... Acordei o Sadam, que é o nome do meu amado. Acordei o Sadam, ele levantou assim, ele foi lá fora. Não tinha nada, tipo, tava tudo fechado em casa. Janela da varanda, janela... Tava tudo fechado. Ele olhou assim, absolutamente nada de anormal. A gente pensou que estranho, deve ter vindo do lado de fora. Deve ter sido na rua, sei lá. Sim. Dia vai, dia vem. Eis que a gente foi fazer a nossa faxina de sexta, que a gente faz faxina em casa. Isso já tinha passado, sei lá, uns 4 dias. Na hora que eu vou varrer embaixo do sofá, eu olho que tem uma taça quebrada embaixo do sofá. Não tinha percebido que uma das taças tinha sumido. Só que a taça caiu de muito alto e ela não quebrou em vários pedaços. O cabo dela quebrou no meio certinho, como se alguém tivesse pegado uma serra e cortado a taça no meio. A parte de cima da taça intacta, parecia que alguém tinha passado uma serrinha só no cabo. E outra, a taça tava meio que pra trás. E não tinha nenhuma corrente de vento em casa, nenhuma janela tava aberta. Mesmo se tivesse, não ia ter nenhum vento que ia fosse capaz de cortar a taça daquele jeito. Taça, né? E ela caiu de muito alto, não teve não caiu um grãozinho de nenhum outro lado da taça. E ela quebrou muito certinho, muito retinho naquele espaço. Então ela tava uma taça perfeita. Se a gente encaixasse ela assim de volta, ela ia ser uma taça perfeita. Então ela caiu de um lugar que era impossível ela ter caído sozinha, não tinha vento, não tava na ponta, não tinha nada que empurrasse. E uma taça é um objeto pesado, né? Não é tipo uma folha de papel que voa. Fez um mega barulho à noite, tipo, muito alto pra ser uma taça quebrando no chão. E depois de um tempo a gente achou ela quebrada ali certinho, eu juro, parece que alguém pegou uma faca e dividiu ela no meio. E não tinha, tipo, cacos de vidro no chão, não tinha nada. Gente, não saiu uma lasca da taça, tá? Nenhum assim, sabe aquele quando dá uma lascada? Nada. Só quebrou no meio. Meu Deus. E assim, do armário da cozinha pro sofá, pra ela sair rolando, tinha que ter muita força. E era uma taça dessas de cristal, então é bem fininha. Tipo, se tivesse batido em algum lugar, ela ia ter quebrado. Sim, ela não ia ter como ter ficado daquele perfeita, jeito. Jamais. E aí foi louco, aí minha mãe falou assim que talvez fosse bom, porque fosse quebra de energia ruim. Às vezes, sei lá, alguém tava com energia negativa pra cima da gente, a taça quebrou isso. Outras pessoas falaram que não, na verdade, aquilo era uma coisa ruim, um sinal de coisas ruins acontecendo na nossa vida. Enfim, não desvendamos, falaram pra gente colocar sal grosso Sal grosso no... Como que é? Ralo, essas coisas, tipo... Tomar banho de sal grosso, né? Fazer essas coisas. Eu sou meio assim, não fiz nada. No final, a gente, não, vamos fazer tal. Compramos, sei lá, coisas. No final, a gente não fez nada. O mistério da taça segue intacto. Nunca aconteceu nada de sobrenatural no nosso apartamento, na nossa casa. A única atividade meio sobrenatural foi a taça quebrada no meio certinho. E a outra segue normal. A outra segue normal. E essa que quebrou, vocês fizeram o que com ela? Vocês jogaram fora? Jogamos fora só. Entendi. Cara, é muito louco, assim, muito louco. Eu ia ficar, tipo, muito noiada, né? Porque imagina, tipo, quebrar...
Ainda mais você falou que não fazia sentido com o vento, com o caminho do vento, com tudo. Parece que uma pessoa pegou a taça e cortou, parece sabe? que a pessoa pegou, cortou e jogou embaixo do sofá. E aí, tipo, mano, que porra é essa? Mas eu sempre fico também assim, do tipo, será que eu vou abrir essa porta? Será que eu vou atrás? Será que eu vou tentar resolver? Será que eu tenho... Na verdade, eu fico... Eu não quero abrir essa porta, sabe? Por mais que eu tenho o podcast Caso Bizarro, eu tô aqui recebendo um monte de notícia. Eu acredito nas histórias das pessoas. A gente brinca, a gente fala um monte de coisa, mas eu acredito no que a galera tá contando. Mas eu não quero abrir essa porta, sabe? Eu fico pensando, cara, se eu abrir essa porta e se de repente eu começar a ver alguma coisa em casa, você dá umas piradas. Nossa, mas eu fiquei com muito Isso faz medo por um tempo? tempo. Uns meses, uns 6 meses. Foi esse ano. Foi. Acho que... Bom, acho se que nada mais nada aconteceu... Passado, assim, nada. E nem a maré de azar. A maré de azar passou, a gente tá ótimo. Então pode ter sido isso. Da minha mãe, que aquilo foi pra quebrar a energia ruim. Era o resto de merda que ainda ia ter. Então, aí foi Eles isso. sacrificaram um cristal seu. Sacrificaram. Quando você quiser uma coisa muito boa que aconteça, você vai pegar outra taça e vai jogar no chão. Vou pegar outra, colocar ela no lugar do micro-ondas. Ela faça o seu trabalho. Faz seu trabalho aí que eu quero que dê certo. Tá aqui a taça, pode quebrar, tá tudo bem. Pode quebrar. Mas o barulho que fez foi mais assustador, assim, tipo, o barulho que fez. Acho que barulho sempre mexe, né? Como ela foi. Gente, assim, ela caiu, ela rolou e ela ficou perfeita. Daria pra colar com super bonder, assim, e reutilizar a taça. Louco. Apavorado. Amei o caso e já falei, quando tiver coisas assim, manda, vem de novo. Tenho mais, vou mandar um por escrito, muito bom. Manda, você vai voltar aqui mais vezes, você sabe. E antes da gente entrar pra parte de indicações, o nosso próximo quadro, né, o final, queria que você falasse sobre você, seu @, como que as pessoas podem fazer pra te encontrar. E eu vou contar depois como a gente se conheceu, que eu acho que foi engraçado. Sim, foi muito. Mas eu tô no TikTok e no Instagram com @AlineUEU. É esse o meu @. E eu posto muito, sou muito online, posto muitos vídeos revelando toda a verdade de que a nossa vida não passa de uma simulação e que a vida é um seriado. E eu trago provas, tá, concretas pra toda e qualquer situação que você me trouxer. Então, se você tiver alguma suspeita de que sua vida é um seriado, alguma dúvida de como ser um personagem melhor, você vai me encontrar lá. Além disso, eu posto minhas palhaçadinhas com as minhas amigas, a minha vida, os meus surtos, a minha casa, as minhas coisas. Dia a dia, né? Porque nem só de simulação a gata vive. Nem só de simulação eu vivo, né? E modéstia à parte, eu me acho muito, muito legal. Eu acho. Você é legal. Eu acho, entendeu? A gente tava conversando, né, na inbox, que eu tava amando seus vídeos. E a gente, tipo, no show da Madonna, né? A gente, eu vou tá lá, vamos nos encontrar no bar. No fim, eu nem fui no bar, que ela tinha falado pra gente ir. Foi caótico. Foi caótico. E a gente se encontrou, tava um surto. Mas a gente se encontrou do nada, fomos parar no bar, você, Fabão, suas amigas. Sim. Tomamos uma cerveja e foi super divertido. Foi assim. Foi muito, parecia o carnaval São Paulo versão Madonna. Com o telão né? Tipo, foi muito legal. No meio da rua, foi um grande surto. Mas é isso, gente. Foram esses os casos. Agora a gente vai pras indicações. E vamos lá. E agora vamos pras indicações. Pode começar. O que você indica aí? Olha, a minha indicação é uma indicação bem analógica. Bem, assim, palavras cruzadas. Eu tô viciada. Tem 2 amigas minhas que já postavam café da manhã fazendo palavras cruzadas. Heloísa e a Tori, eu olhava e ficava tipo, nada a ver. Só que eu comecei a ver que o tempo que eu ficava no celular estava me fazendo mal. Eu tava muito assim, sabe? Tipo, deixava de fazer coisas pra ficar no celular. Eu ficava no café da manhã do celular. Então, acabava que eu sentia que eu tava perdendo muito tempo da minha vida vendo as coisas dos outros. E aí, eu queria muito, muito, muito ter atividades fora do celular. Então, assim, comecei a montar quebra-cabeça. Comecei a fazer outras coisas. Amo. E eu tava passando na frente de uma banca e falei assim, eu vou comprar umas palavras cruzadas pra poder fazer de manhã ali, enquanto eu tomo meu café e me distrair. E é tão bom. Porque aí eu fico lá com meu lapisinho. E aí, te obriga a pensar, porque são conhecimentos gerais das coisas, sabe? É muito divertido. Parece que, assim, o cérebro ele vai limpando. Você lembra da sua capacidade de pensar, e de funcionar, e de lidar com a sua memória, assim. Eu achei muito, muito divertido essa minha diversão. Aí eu comecei a ficar bem idosinha, assim, bem senhora.
E comecei a levar a palavras cruzadas, tipo, no metrô, no trem. Pra eu poder vir fazendo no caminho. Eu tô amando. Eu amo palavras cruzadas, cara, eu sempre faço. Eu gosto muito do de lógicas, aqueles mais matemáticos também, desafios e tal. Nossa, muito que eu bom. acho muito foda. Mas assim, a vida toda, minha avó sempre dormiu fazendo palavras cruzadas. Sim, então eu lembro que o meu Tipo, é avô muito fazia foda. palavras cruzadas. E aí eu acho louco isso, tipo, a gente resgatar umas coisas mais, tipo, papel, quebra-cabeça. Sabe, atividades que você Sim. não fique no celular. Porque eu acho que tava me sugando de uma forma meio ruim, assim. Tem que dar uma segurada, né? Pior que eu faço palavras cruzadas no aplicativo do celular. Mas tá valendo. Mas tá valendo também. Minha indicação é um filme Entrevista com o Demônio, que eu assisti recentemente. Que na verdade, se passa nos anos 70. E tá passando num programa de auditório. E aí acontece uma possessão demoníaca, né? Num programa de auditório. É um filme de terror, mas ele mescla bastante a parte de terror com... Tipo, ele não se leva tão a sério, sabe? Então ele tem um terror, mas também ele é bem engraçado. E tem um apresentador que é um canastrão, sabe? Uma vibe bem assim, Gugu, bem mistura aí dos nossos hosts, dos nossos apresentadores dos anos 80, que mostrava de tudo. Mostrava, agora um cara vai entortar um garfo, sabe? Sim. Tipo, bem aquela vibe, assim. A vibe meio charlatão. Meio charlatão e tal. E aí, tipo, ele tá sofrendo porque ele não tá com... a audiência dele tá meio ruim e tal, pode perigar de acabar o programa dele. Então, ele começa a fazer umas coisas muito sensacionalistas pro programa emplacar, pra ele conseguir ter um ibope melhor e tal, enfim. E aí que entra, esse é o contexto desse filme, onde acontece esse episódio. Então legal. É bem engraçado, tá rolando nos cinemas agora, então talvez mais pra frente vá rolar em algum stream, mas por enquanto recomendo super ir ao cinema, acho que vale super a pena. Me interessei, quero ir. É legal. Se você curte terror, vale a pena. E é isso, gente. Adorei. Foi tudo. E a galera já vai pedir pra você voltar, eu sei. Então, assim, Sim, quero voltar. Façam campanha. A Lili de volta na casa. É isso. Até o próximo episódio. Até. Beijo. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.